Nós duvidamos de Deus quando não o obedecemos. Nós duvidamos de Deus quando nos precipitamos. Nós duvidamos de Deus quando estamos preocupados, desesperados em meio a situações. Os discípulos, eles duvidaram de Deus quando em meio àquela tempestade, eles começaram a clamar por Jesus e diziam: Jesus, o Senhor não está vendo que a gente vai perecer? Eles esqueceram quem é que estava com eles naquele barco. Eles estavam duvidando do poder de Jesus. Eles esqueceram que quem estava com ele era maior do que aquela tempestade. Mas Jesus estava ali dormindo, tranquilo. Sabia que Deus tinha o controle de tudo. Deus tinha controle do céu e da terra. Diante daquela tempestade, aqui dali para Deus era nada. Jesus sabia que o seu pai não perde o controle de nenhuma situação. Então ele podia dormir, descansar, que Deus estaria no controle de tudo. E Jesus sabia o que ele carregava, a autoridade que ele carregava sobre o mar, sobre a tempestade, sobre o vento. Só que os discípulos não enxergavam isso em Jesus. Os discípulos deram mais foco à tempestade que ao poder de Jesus. E clamaram por Jesus. E Jesus olha para eles e diz desse jeito: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? E Jesus ordena para aquele vento e o mar que se acalmem. E ali o vento e o mar se acalmou e houve completa bonança, tranquilidade. Essa lição, esse ensino, essa palavra faz com que a gente reflita o porquê muitas das vezes a gente está se desesperando, se preocupando. Está havendo dúvida no nosso coração enquanto ao poder de Jesus. Enquanto ao poder de Deus sobre todas as coisas. Jesus estava no barco e eles não perceberam da grandeza daquele que estava no barco. Eles não entenderam a autoridade que estava sobre aqueles que estavam no barco, daquele que estava no barco com eles. Muitas das vezes, as nossas precipitações, a nossa falta de espera, de obediência, porque às vezes não entendemos essa grandeza, essa autoridade, esse poder que há no nome de Jesus. E quando as situações vêm, a gente se desespera. A gente fica atemorizado, porque olhamos para nós, para nossas limitações, para nossas inseguranças, para os nossos traumas, para nossas incapacidades, achando que nós não podemos, que nós não conseguiremos, achando que aquela situação depende de nós. Não, depende de Deus, da nossa fé nele, que ele pode aquilo que a gente não podemos, que ele está no controle de tudo, que não há tempestade maior do que o nosso Deus. Quando ele chega, quando ele está no barco, a gente tem que descansar, a gente tem que orar, confiar, entregar nosso coração, a nossa fé nele, depositar a nossa fé nele, que ele vai acalmar, que ele vai resolver, que nada foge do controle dele. Se você está duvidando do poder de Deus, peça perdão a ele. Se você está andando ansioso, preocupado, desesperado, peça perdão e diga: Senhor, acalma o meu coração, tranquiliza meu coração, porque eu creio que o Senhor pode todas as coisas, eu creio que o Senhor pode resolver, que essa tempestade não é nada para o Senhor, que para mim, olhando para mim, eu não posso, mas tu pode, e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Senhor, que eu venha olhar com os olhos espirituais e não com os olhos carnais a situação. Que eu possa ver o Senhor já derrotando, já derrubando esses gigantes. Que essa tempestade venha se acalmar, porque o Senhor tem um poder no céu e na terra. Declare o poder de Deus em meio a essa situação. Declare a autoridade que já foi dada por Jesus Cristo, derramado naquela cruz para você crer, confiar e repreender todo o mal. Não duvide do poder do teu Deus. Não duvide que ele tem o controle de tudo.
Nada foge do controle dele. Não cai uma folha sequer de uma árvore se ele não permitir. Deus é Deus no céu e na terra, sobre todos. Confie na grandeza dele. Confie que o seu problema para ele é nada. Que ele pode fazer assim, ó, no estralar de dedos, no piscar de olhos. Ele pode vir com a solução. Só necessita que você confie, que você descanse, que você tenha fé. Quando estamos desesperados, não conseguimos enxergar a fonte. Não conseguimos enxergar a solução. Era como Agar naquele deserto. Ela não conseguiu enxergar que havia uma fonte 100 metros dela. Porque o desespero estava tomando conta dela naquele deserto. E ela não conseguiu enxergar uma fonte, uma solução. Tire todas essas preocupações, todas essas ansiedades. Lança sobre ele, porque ele tem cuidado de você. Não tenha medo das tempestades. Creia tão somente no Deus que está contigo nesse barco. Jesus não te abandona, ele não saiu do barco e deixou os discípulos lá, não. Ele estava ali com seus discípulos o tempo todo. Ele estava no controle da situação. Ele sabia no poder que havia nele, no poder que havia em Deus, naquilo que podia todas as coisas. Ele cria. Ele sabia, ele vivia, porque ele era o próprio Deus ali. E aquelas pessoas estavam cegas por causa da dúvida, do desespero das situações. Que nós possamos deixar a nossa dúvida, deixar o nosso desespero de lado e acreditar no poder do nosso Deus. Não duvidar da grandeza dele. Não diminuir a ele. Porque quando nós não temos fé naquilo que ele pode fazer, quando a gente está duvidando, a gente está diminuindo o poder do nosso Deus. Não limite o seu Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.